intervalo. Hoje é dia de participação da Hack Gestão, né? Tem alguma dúvida na área de gestão de condomínios? O momento é esse, né? Você pode participar através de perguntas. O telefone sempre fica na tela para você, 32220001. 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta. Fique à vontade para participar, porque o Túlio Coutinho está ao vivo comigo aqui nos estúdios da Minas FM para responder você. Bom dia, viu, Túlio? Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Bom dia, ouvintes. Vamos para mais uma sequência aí de dúvidas para a gente tentar ajudar todo mundo. Essa é a proposta, trazer sempre dica e orientação importante para você, por isso que o telefone está liberado, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta. Desde o início do quadro, a gente tem falado, né, que a administradora é uma grande parceira, principalmente do síndico e do condomínio, para a gestão de todas as dificuldades, hein? Mas é importante a gente trazer uma informação nesse sentido, né? Qualquer condomínio pode contratar uma administradora, Túlio? Algumas pessoas têm essa dúvida, né? Qualquer condomínio. A gente só não abdica, né, a função do síndico, né? A gente só não... o condomínio tem administradora, não vai ter o síndico. Não. Essa função, ela é primordial, né? Ela é a que vai conduzir tudo. Mas a gente é o braço direito do síndico. Então, o condomínio, qualquer condomínio de qualquer porte, seja ele de 3 unidades ou de 500 unidades, né, não há restrição nenhuma em contratar uma administradora e, né, igual eu falei há pouco tempo atrás, agora, né, é a principal parceira, né, então é o braço direito. O síndico hoje, normalmente, ele tem outro emprego. Então, ele não consegue focar 100% nas atividades condominiais. Então, normalmente, ele já passa, né, como vai ser a semana, como que vai ser o próximo passo do condomínio para a administradora organiza tudo para o síndico para ele dar o pontapé inicial em obras, reformas, né, ou até mesmo em manutenções do dia a dia. E é importante a gente dizer, né, que é uma relação comercial, né, Túlio? Então, tudo é estabelecido através de um convênio, né? Inclusive o tempo de duração, né? É uma relação comercial e não existe, né, um contrato de período mínimo, né? Principalmente lá na RAC a gente não exerce esse contrato, porque o condomínio ele tem que estar andando para frente e satisfeito com a administração. Isso é o que a gente pensa, né? Então, se tem alguma coisa errada, se tem alguma insatisfação, né, a gente tem que deixar bem claro. E igual o Flaviano falou, é uma relação comercial. Então, igual existem, né, relações que está dando tudo certo e que vai ser uma relação próspera, pode ser que tenha algumas relações que não vão ser. E a gente tem que deixar bem claro isso, que isso pode ser que aconteça, né, e que está tudo bem, né, que a gente pode deixar levar dessa maneira, que não há problema nenhum. Eu tenho a dúvida aqui do Fernando, lá do bairro Esplanada. Ele está perguntando o seguinte: por que o condomínio fica mais caro em alguns meses? Ele está dizendo, por exemplo, em dezembro, quando tem o 13º. Fernando, não é? Isso. Fernando, isso vai variar muito de como que é feito a arrecadação do seu condomínio. Tá? Pode ser um exemplo, dezembro, ter 13º, se tem funcionário, né, no seu condomínio aí. Então vai vir essas taxas extras mesmo, mas, né, se for rateado mensalmente. Né? Se for uma taxa fixa, a gente já faz uma previsão orçamentária, então essa previsão orçamentária dura por 12 meses, depois a gente faz uma outra assembleia para ver, né, o que subiu, né, as inflações que ocorreu durante o ano, para a gente reajustar. Mas, né, varia muito de mês a mês. Teve um mês que veio 500 ou teve 300. Tem que ver muito na arrecadação, no seu boleto, o motivo. Pode ser que tenha tido uma taxa extra ou alguma coisa assim. Túlio, não foi taxa extra, mas foi nas despesas ordinárias, né? Que são aquelas mensais. Então a gente tem que ver se a água, como que está o consumo da água, né? Se a água aumentou, ou propriamente dito aí se tem um funcionário, se tem essas taxas extras aí de funcionário. Então vai variar muito de condomínio para condomínio. Pode sim que ocorra. É importante dizer que o condomínio se assemelha a uma empresa, né, Túlio? Empresa não pode dar prejuízo, né, gente? Se você tem ali algumas receitas, por exemplo, em dezembro, que tem o pagamento de 13º de profissionais, essas coisas, você precisa ter um equilíbrio. Ela é uma empresa, né? Tem CNPJ e tudo mais, o condomínio é uma empresa.
Então, a administradora está tá na parte administrativa, propriamente dito, justamente para que a arrecadação não seja inferior às despesas, né? Ficar atento em relação a isso. Porque eu gosto muito de exemplificar. O síndico é o chefe, a administradora é a gerência e dentro da empresa tem os próprios funcionários, que são porteiros, faxineiras, que a gente precisa zelar por eles e que também são CLTs e que têm os seus direitos. Então a gente tem que ficar sempre atento a essas partes, né, para que essa empresa funcione bem e tenha uma vida financeiramente saudável, né? Não adianta nada, a gente tem aqui uma despesa de 1.000, vamos arrecadar 900, 800 reais. Não, alguém vai ter que bancar, né? Ou o condomínio vai ficar deficitário em alguma coisa. Então, se o condomínio tem uma despesa, né, o que a gente chama de ordinária, fixa, né, que a gente já sabe que a gente vai gastar, pelo menos isso a gente já tem que arrecadar para que o condomínio, né, mantenha uma vida financeira saudável e continue sempre prosperando. Eu tenho a dúvida aqui também do Geraldo Donizete. Muito obrigado, viu, Geraldo, pela participação. Muito obrigado aí também pelo carinho. Ele quer saber o seguinte, Túlio, no prédio é obrigado ter administradora, senão como fazer a administração sem uma administradora? Te digo, vai ficar mais difícil. Não é obrigado ter administradora, a única obrigação é o síndico. Por que o síndico é obrigatório? Ele representa o condomínio, né? Ele representa aquela empresa, igual a gente está falando. Porque caso ocorra alguma coisa, né, que é uma questão mais burocrática, uma questão, né, que tem aqui para responder, né, sobre alguma coisa legal sobre o condomínio, a gente precisa ter esse representante. Então, o síndico, ele é obrigatório. A administradora, ela não é obrigatória, tá? Quando o condomínio não tem, né, administradora, um condômino, né, normalmente, fica responsável por gerir as contas do condomínio, arrecadação, despesa, inadimplência, o que gera uma sobrecarga muito grande sobre o condômino, né, e não tem um controle profissional extremamente estreito, né, principalmente em relação à inadimplência e à cobrança. Mas não é obrigatório e, né, quando não tem, normalmente é um condômino que se responsabiliza por essa gestão. Eu tenho aqui uma dúvida também interessante, né? O síndico, ele pode demitir um funcionário de um condomínio? Ele tem autonomia para isso, Túlio? Olha, sempre é bom a gente levar todas as questões para a Assembleia, né? Para a gente discutir o que esse funcionário está trazendo de risco, né, para o condomínio, ou ele está deixando de fazer, se ele está gerando algum prejuízo para o condomínio. Agora, se for algo mais sério, que seja assim, inadiável, o síndico sim tem esse poder, tá? O síndico tem o direito assim, de olhar sobre o bem do condomínio, sobre o bem, vamos dizer de novo, daquela empresa, e se for um risco, né, de urgência, ele sim tem esse direito, mas, né, se não for nada emergencial, se não for nada que leve a muito sério, só seja uma insatisfação mesmo com o serviço, né, que o funcionário vem a prestar, é bom a gente chamar uma assembleia, né, mostrar o que está acontecendo, o que está deixando a desejar, né, e ver se vai mandar embora ou não, num consenso, né, entre todo mundo. Mas se for um risco maior, sim, o síndico pode fazer isso. Ou seja, né, divida a responsabilidade, né, Túlio? Não fique com ela sozinho. Né? Explique quais as deficiências daquele funcionário, até mesmo para que a maioria possa opinar, né? E já aconteceu isso, né, de estar insatisfeito, a gente levar para a Assembleia sobre, né, o futuro do funcionário dentro do condomínio, e acabou que alguns condôminos, né, deram sugestões, dicas para o síndico, a gente, né, montou um cronograma para esse funcionário, e no final ele se ajustou, né, com o que o condomínio demandava e está né, executando essa tarefa até hoje. É por isso que a gente sempre traz aqui para você essa informação importante, né, com a participação da RAC Gestão, levando para você a oportunidade de responder as suas dúvidas. Muito obrigado, viu, Túlio, pela participação. Eu que agradeço e na próxima quinta estamos de volta.
Essa é a oportunidade sempre de você ter acesso à informação através aqui do programa Bom Dia Divinópolis, sempre um momento da Hack Gestão de orientação para tirar dúvidas principalmente.